A garçonete estava focada em proporcionar uma experiência agradável aos clientes do restaurante onde trabalhava. Sua prioridade era manter um semblante amistoso, algo que sempre considerou fundamental. No entanto, para Vanessa, esse propósito ganhou uma dimensão incomum quando o restaurante Onion, localizado no Arizona, recebeu a presença de um cliente notoriamente mal-humorado. Wilson Stewart, um veterano da Segunda Guerra Mundial, com seus 82 anos de idade, se revelando um desafio fora do comum. As primeiras idas de Wilson ao restaurante foram marcadas por problemas. Sua personalidade difícil rapidamente lhe conferiu o título de um cliente ríspido e impaciente, cuja conduta com os garçons era tudo menos cortês. Palavras ríspidas e tratamento desrespeitoso eram comuns quando ele interagia com os funcionários do local. Surpreendentemente, essa dinâmica não perturbava Vanessa. Por 7 anos, ela continuou a tratar o senhor idoso com gentileza e um sorriso no rosto. Sempre conseguiu ignorar o caráter intratável e grosserias do cliente. No entanto, um dia, ocorreu uma reviravolta inesperada. Wilson deixou de frequentar o restaurante, mudando completamente o rumo dessa história. Desde a primeira vez que Wilson entrou no restaurante em que Vanessa trabalhava, uma equipe de atendentes já estava à beira de perder a paciência com o idoso. Mas a garçonete persistiu em servi-lo com um sorriso no rosto, superou o temperamento difícil e mal-humorado do homem. Embora tenha admitido que inicialmente foi desafiador manter a compostura diante do comportamento dele. No dia seguinte, ele voltou novamente ao restaurante Onion e mais uma vez Vanessa ficou encarregada de atendê-lo. E apesar da implicância de Wilson com a garçonete, o senhor parecia gostar do cardápio e dos pratos do local. Só que uma coisa acabava chamando a atenção em seus pedidos: todos os pratos tinham que estar muito quentes, o que demandava um esforço extra para que ela os levasse até o cliente. Antes de Vanessa ser a responsável por atender o idoso, outros funcionários do local já haviam trazido os pratos em temperatura normal, levando o homem a gritar e pedir que o trouxessem outro prato que estivesse devidamente quente. Gradativamente, Wilson se transformou em um cliente fiel do estabelecimento, acompanhado do mesmo comportamento mal-humorado e desse pedido incomum. Isso começou a causar desconforto entre os colegas de Vanessa, incluindo o gerente, que observava suas ações com perplexidade. Contudo, a garçonete continuou a atender o senhor com um sorriso no rosto e respeitando suas exigências. Assim, essa situação continuou por todos os dias ao longo de 7 anos. Wilson nunca demonstrava gentileza e constantemente pedia que a comida estivesse fervendo, independentemente do prato escolhido no cardápio. Contudo, certo dia Wilson não apareceu no restaurante. Essa ausência surpreendeu tanto a garçonete quanto seus colegas. Apesar do alívio pelos funcionários, Vanessa teve um mau pressentimento. Seus colegas a confortaram, afirmando que muito provavelmente ele voltaria no dia seguinte, fazendo os mesmos pedidos. Porém, tanto no dia seguinte quanto nos outros, o idoso não voltou ao restaurante, gerando uma verdadeira preocupação em Vanessa. Quando, durante a leitura do jornal, Vanessa viu a fotografia do senhor na seção de obituários. Wilson havia falecido aos 89 anos. Apesar de seu temperamento complicado e frequentemente rude em relação a Vanessa, a garçonete sentiu uma tristeza genuína pela partida de Wilson. A convivência com ele a tinha ensinado a aceitá-lo, e, sem saber ao certo a razão, a atendente ficou realmente sentida com a morte de Wilson. O tempo passou, e seus colegas logo se esqueceram do cliente rabugento, mas Vanessa ainda sentia sua falta. De qualquer forma, a garçonete continuou realizando seu trabalho com a sua habitual gentileza. Entretanto, em um determinado dia, enquanto estava no Onion, Vanessa foi surpreendida por um telefonema chocante, que iria mudar radicalmente a trajetória de sua vida. Vanessa atendeu o telefone e começou a falar com um homem que se identificou como advogado. Ele explicou que estava cuidando do testamento de Wilson e que o nome dela estava registrado no documento. A garçonete não conseguiu entender e chegou a achar que tudo não passava de uma brincadeira. O advogado insistiu, assegurando que a ligação era verdadeira, e prometeu que nos próximos dias entraria em contato para dar andamento no processo testamentário e informar os próximos passos. Vanessa voltou para casa com um profundo sentimento de perplexidade, incapaz de acreditar no desenrolar dos acontecimentos. Naquela noite, antes de adormecer, ela relembrou todas as palavras ásperas de Wilson.
Em momento algum ele havia demonstrado gratidão pelo esforço e pela gentileza que ela sempre lhe tratava durante o atendimento. Quando o advogado entrou em contato com Vanessa, ela finalmente soube que Wilson havia deixado para ela a soma de 50 milhões de dólares, juntamente com seu carro favorito, o que a deixou sem palavras. O advogado informou a Vanessa que o idoso havia insistido para que ela aceitasse tanto o dinheiro quanto o carro, argumentando que sua satisfação estava em saber que isso melhoraria a vida da garçonete. Vanessa ficou muito feliz e emocionada com o ato de generosidade de seu cliente rabugento. É claro que Vanessa ficou muito feliz e grata pela inclusão de seu nome no testamento de Wilson. Contudo, aqueles que conhecem a garçonete dizem que ela sempre valorizou mais os gestos de gentileza e generosidade do que bens materiais. Portanto, ela sempre se esforçou em atender a todos com o mesmo tratamento que desejava para si. Nesse contexto, sua disposição em ser gentil e generosa desencadeou um gesto magnífico por parte de um cliente que ela julgava nunca ter se importado com ela. Apesar de o dinheiro e o carro terem melhorado sua vida, Vanessa continuou trabalhando como garçonete no Onion, mantendo a mesma postura, preocupando-se exclusivamente em proporcionar satisfação e alegria aos clientes que ela servia. Essa história nos mostra que atos de gentileza e generosidade podem ter um impacto significativo nas vidas das pessoas, muitas vezes além do que imaginamos. Mesmo diante de pessoas que podem parecer difíceis ou grosseiras, a persistência em agir com empatia e gentileza pode levar a surpresas inesperadas e gestos de generosidade. Além disso, a história nos lembra que o verdadeiro impacto positivo reside na maneira como escolhemos agir com o mundo ao nosso redor e nas marcas que as nossas ações deixam na vida das pessoas. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o gostei e comente aqui embaixo se você tiver alguma história para compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para mais histórias. Até o próximo vídeo.